Fala, galera do Periscope, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite. Olha só, galera do Guarujá presente, que legal, tudo em ordem. Já estou ao vivo com vocês, vou entrar ao vivo com a galera do Facebook. Vamos lá. Agora sim, ao vivo para os dois canais, Facebook e Periscope. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao estudo das várias teses do MP de São Paulo em recursos extraordinários. Como eu já alertei domingo, eu vou fazer vídeos intercalando comentários aos artigos do Código Penal, estamos no artigo 225, e comentários a respeito das teses do MP de São Paulo, para os milhares de candidatos que vão prestar esse concurso. Muitos me perguntaram, Rogério, edital à vista? Sim, edital em breve será publicado, a prova, ao que tudo indica, será no mês de agosto, tá bom? Pela experiência, com base nos outros concursos, o tempo que leva desde a abertura do edital até a primeira fase, eu acredito que a primeira fase será primeira semana de agosto. Eu até chuto aqui a primeira semana de agosto. É chute, com base na experiência das provas anteriores. Então tem bastante tempo ainda para estudar, tá bom? O SERS tem curso específico para o MP de São Paulo. Se você é nosso aluno do SERS e está fazendo os cursos específicos para o MP de São Paulo, nós acrescentamos 3 aulas de EK. Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem sido alterado quase que mensalmente. Hoje, no meu site jurídico.com, eu coloquei um comentário à Lei 13.441 de hoje, 7 páginas falando do agente infiltrado nas redes sociais, nos meios virtuais, tá bom? Então entrem no meu site jurídico.com, já tem comentários à Lei 13.441. Por conta de todas essas alterações no ECA, nós acrescentamos no curso do MP de São Paulo 3 aulas de ECA. Ah, Rogério, mas eu quando fiz a matrícula eu não tinha essas aulas. Elas serão disponibilizadas também para os alunos já matriculados. Então quem fizer a matrícula vai assistir toda aquela gama de matérias mais 3 aulas de ECA. Quem já tinha feito a matrícula, essas aulas serão democratizadas para vocês também. Tá bom? Tá joia? Bom, vamos lá. Pessoal, eu vou pedir para vocês diminuírem as mensagens para eu poder analisar as várias teses do MP de São Paulo. Hoje da tese 61 à tese 70. Tem gente aqui perguntando qual é o site. O site onde eu coloquei um artigo comentando a Lei 13.441 é o meu site jurídico.com. Tem muita gente falando assim, Rogério, tudo bem, mas como é que chama o teu site? É meu site jurídico.com. Digita lá, mas vai aparecer que é meu, Rogério. Tudo bem, é nosso. Digita lá, meu site jurídico.com. E aí você vai ter uma gama de artigos, súmulas, vídeos. Lá estão os cursos do SERS, para você conhecer os cursos do SERS. Aulas gratuitas do curso do SERS. Meus livros da editora Juspódio e por aí vai. Tá bom? Chega de propaganda, vamos diminuindo as mensagens e eu quero começar pela tese 61. A tese 61 trabalha a prescrição. A tese 61 diz o seguinte, a prescrição, interrupção, reincidência e prática de crime. A interrupção do prazo prescricional, a que se refere o artigo 117, inciso 6 do Código Penal, dá-se quando da prática do segundo crime. Então vamos entender isso, vamos entender. O artigo 117 do Código Penal traz as causas interruptivas da prescrição, aquelas causas que zeram o cronômetro da prescrição, não é verdade? O artigo 117 tem 6 incisos e o inciso 6
anuncia como sendo causa interruptiva da prescrição a reincidência. Eu já quero alertá-los que é uma causa interruptiva exclusiva da prescrição da pretensão executória. O artigo 117, inciso 6, a reincidência só zera o cronômetro da prescrição da pretensão executória. Vamos imaginar que fulano foi condenado definitivamente e ele foge. O Estado tem um prazo para iniciar a execução desse condenado. Vamos supor que o Estado tem 8 anos para iniciar a execução desse condenado foragido. Prazo que começa do trânsito em julgado do MP. Começa a correr 8 anos do trânsito em julgado do MP, para o MP. Joia? Agora vejam. Se durante esse prazo de 8 anos que o Estado tem para iniciar a execução do sentenciado, vem a notícia de que esse sentenciado cometeu novo crime, e basta cometer novo crime, zera o cronômetro a partir do cometimento desse novo crime, correndo novamente mais 8 anos. Rogério, basta ter ele praticado novo crime para zerar o prazo? Basta ele ter praticado novo crime para zerar o prazo prescricional. Não precisa ser julgado e condenado por esse novo crime. Basta a notícia de cometimento de novo crime para zerar o prazo prescricional. Prazo prescricional, lembrando que eu estou falando da prescrição da pretensão executória. Entenderam, então, a tese 61? Vamos para a tese 62. A tese 62 diz o seguinte: pena privativa de liberdade, substituição por multa, lei especial e inadmissibilidade. Combinadas cumulativamente em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é vedada a substituição da prisão por multa. Esta tese 62, ela repete a súmula 171 do STJ. A tese 62 do MP de São Paulo reproduz ipsis literis a súmula 171 do STJ. Se um crime tem pena privativa de liberdade e multa, se um crime tem pena privativa de liberdade e multa combinadas no preceito secundário, o juiz só pode substituir a privativa de liberdade por multa e somar as duas penas pecuniárias se este crime estiver previsto no Código Penal. Se ele estiver previsto na legislação extravagante, o juiz não pode substituir privativa de liberdade por multa quando a privativa está acumulada com outra multa. Rogério, por que não? Não sei. Por isso que o número da súmula é sugestivo. Súmula 171 do STJ. É o maior estelionato sumular que existe. Por que tratar de maneira diferente um crime previsto na lei especial de um crime previsto no Código Penal? Por que o crime previsto no Código Penal ele pode ter a pena privativa substituída por multa quando acumulada com outra multa e na lei especial não? Por quê? Pessoal, alguns buscam explicar que, na verdade, a preocupação era com o usuário de drogas, que jamais poderia simplesmente ser punido com multa, mas isso não é justificativa para um tratamento tão diferenciado. Porém, saibam que a tese 62 do MP de São Paulo repete a súmula 171 do STJ. Tá ok? Vamos agora para a tese 63. Na verdade, eu não vou perder tempo com a tese 63, porque ela foi cancelada. Como eu tenho mais de 400 teses para estudar com vocês, eu não vou perder tempo com teses canceladas. Eu vou direto para a tese 64. A tese 64 está falando da prisão especial, prisão domiciliar e exceção. Vejam, pessoal, diz a tese 64, somente ante a demonstração inequívoca de que os estabelecimentos prisionais não dispõem de condições para o recolhimento de presos provisórios que façam jus à prisão especial é que o juiz, nos termos da lei, poderá conceder o recolhimento domiciliar. Então vejam que essa tese está trabalhando aqueles poucos casos que ainda existem de prisão provisória especial, tá ok? Aqueles
presos especiais que podem eventualmente cumprir a prisão provisória em estabelecimentos distintos dos presos provisórios comuns. O que a tese 64 está dizendo é o seguinte: deve o Estado buscar de todas as formas fazer com que esse agente cumpra a prisão provisória no estabelecimento prisional adequado. Somente quando, vejam só, somente quando não houver disponibilidade ou condições para o recolhimento desse preso provisório especial em estabelecimento ímpar é que nós devemos autorizar a prisão, o recolhimento domiciliar. Tá ok? Vamos imaginar aqui advogado. O advogado, ele tem direito a cumprir a prisão provisória, a ficar provisoriamente preso em estabelecimento diferenciado, normalmente sala do Estado Maior, Agora, nem sempre esse local está disponível ou tem condições para receber o advogado. Se é comprovada a falta de condição para receber o advogado para o cumprimento da prisão provisória, aí sim pode-se determinar o seu recolhimento domiciliar. Tá ok? Joia? Vamos para a tese 65, a tese 65 foi cancelada, não vou perder meu tempo, vamos direto para a tese 66, que volta a falar de prescrição. A prescrição, interrupção, pronúncia e desclassificação do crime. A pronúncia é a causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha desclassificar o delito. Pessoal, a tese 66 está falando a mesma língua da súmula 192 do STJ. A tese 66 fala a mesma língua da súmula 192 do STJ. A súmula do STJ diz o seguinte: a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, e nós só temos pronúncia em crimes dolosos contra a vida, mesmo que o tribunal do júri desclassifique para infração diversa de um crime doloso contra a vida. Desculpa, súmula 191 do STJ, me corrigiram aqui, obrigado, então eu vou repetir para não haver dúvida. A tese 66 do MP está na mesma linha da súmula 191 do STJ, a súmula 192, se não me engano, é de execução penal, né? Então eu peço desculpas pelo meu equívoco e eu repito para não haver dúvidas. Obrigado pelo nosso seguidor que me alertou. A tese 66 do MP de São Paulo está falando a mesma língua da súmula 191 do STJ. 191, obrigado. Então, vamos imaginar um exemplo para vocês entenderem. Tanto a tese 66 a tese 66 do MP de São Paulo, quanto a súmula 191 do STJ. Vamos dar um exemplo para você entender a tese 66 do MP de São Paulo e a súmula 191 do STJ. Olha o exemplo. Preste atenção no exemplo. Vamos imaginar que eu, Rogério, promotor, denuncio alguém por homicídio doloso porque praticou racha na direção de veículo automotor e acabou matando alguém. Eu, Rogério, interpretei o caso e entendi que existe o dolo eventual, denunciei por homicídio doloso, tá ok? Ele é pronunciado por homicídio doloso. A partir do momento que ele é pronunciado por homicídio doloso, interrompe a prescrição. Lembrando que a pronúncia só existe em crime doloso contra a vida. Vão os jurados e desclassificam para homicídio culposo. Vão os jurados, na verdade, desclassificam para o artigo 308, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, racha qualificado pelo homicídio culposo. Será que o fato de os jurados terem desclassificado para crime diverso do delito doloso contra a vida faz com que a pronúncia perca a sua força interruptiva da prescrição? A tese 66 do MP de São Paulo e a súmula 191 do STJ entendem que não. Entendem que a pronúncia continua interrompendo a prescrição. Tá ok? Joia?
Vamos agora para a tese 67. A tese 67 está dizendo que a reabilitação e seu recurso de ofício continuam vigentes. O artigo 746 do CPP não foi revogado pela LEP. Pessoal, o recurso de ofício não foi revogado pela LEP no caso da reabilitação. Alguns tentaram levantar a tese de que o recurso de ofício não teria sido recepcionado pela nossa Constituição Federal, mas tudo isso naufragou. Prevalece que o recurso de ofício continua vigente. Prevalece que o recurso de ofício continua sendo obrigatório. Tá ok? Joia? Vamos agora para a tese 68. A tese 68 ela é importantíssima e ela complementa algo que eu falei nas teses do último vídeo. A tese 68 está falando do sursi, condições, omissão do juiz do processo e fixação pelo juiz das execuções. Isso é possível. Tendo o juiz se omitido quanto às condições do sursi, pode o juízo da execução fixá-las. Essa tese é importante. No vídeo passado eu já alertei que não existe sursi incondicionado. Todo sursi, seja ele simples, especial, etário ou humanitário, no primeiro ano do período de prova, o beneficiário tem que estar sujeito a algumas condições. Entenderam? Não existe sursi incondicionado. No primeiro ano do período de prova, o beneficiário tem que estar sujeito a algumas condições. Mas vamos imaginar que o juiz da condenação não impôs qualquer condição no primeiro ano de prova e o MP não recorreu e a sentença transitou em julgado desse modo. Ou seja, um sursi sem que o beneficiário fique sujeito a condições no primeiro ano do período de prova. E agora, pessoal, a tese do MP de São Paulo coincide não com súmula, mas com o que prevalece no STJ. A tese do MP de São Paulo, e é o que prevalece no STJ, diz que o juiz da execução pode suprir a falha do juiz do processo e fixar as condições. O juiz da execução pode suprir as falhas do juiz do processo e fixar as condições. Meus alunos do CERS, quem faz o CERS Carreiras Jurídicas, módulos 1 e 2, quem faz o intensivo MP Magistratura Estaduais, aprendeu isso comigo. O juiz da execução pode suprir a falha. Lembrando que isso não é violar coisa julgada, porque a coisa julgada diz respeito à concessão do sursi e não às condições que estarão presentes na suspensão condicional da execução da pena. Tá ok? Então, o juiz da execução pode suprir a omissão do juiz do processo. Isso não é violar coisa julgada, até porque a coisa julgada diz respeito à concessão do sursi e não às condições vigentes no sursi, que podem ser alteradas, inclusive, durante a execução. Rogério, mesmo sem o MP recorrer? Sim, mesmo sem o MP recorrer. É o que prevalece, é a tese do MP. Tá ok? Joia? Fácil. Vamos lá. A tese 69 está falando do latrocínio com mais de uma morte, que isso é concurso formal. Vejam, tem uma discussão interessante. César Roberto Bittencourt é um dos que defende tese oposta a essa do MP de São Paulo, que trabalha o seguinte: vamos imaginar que eu seja um roubador, um assaltante, eu quero assaltar um carro, eu mato o proprietário do carro e o passageiro que não tem nada a ver com o carro. Foi uma só subtração e 2 mortes. Quantos crimes de latrocínio eu tenho? Bittencourt entende que, como houve uma só subtração, ainda que eu tenha pluralidade de mortes, o crime continua único. O juiz deve considerar a pluralidade de mortes na fixação da pena base. O MP discorda. O MP diz o seguinte: mesmo que tenha o latrocínio afetado um só patrimônio, ocorrendo pluralidade de mortes, eu tenho concurso formal de delitos. Para o MP de São Paulo,
um latrocínio com uma subtração com pluralidade de mortes, eu tenho pluralidade de crimes em concurso formal. Bittencourt discorda. Bittencourt acha que se eu tenho uma só subtração e pluralidade de mortes, o crime é único e o juiz deve considerar a pluralidade de mortes na fixação da pena. O MP, repito, discorda de Bittencourt. Para o MP, cada morte é um crime autônomo, mesmo numa só subtração, gerando concurso formal. Todos entenderam? Rogério, deve-se manter a tese no concurso? Se você está prestando concurso para o MP de São Paulo, a tese não foi cancelada, é claro que você vai seguir a tese. Rogério, e se meu examinador não seguir a tese? Difícil, mas se isso acontecer, é óbvio que essa questão vai ser anulada, como já aconteceu. No meu concurso, o examinador de penal fugiu da tese do MP. O que fez o presidente da banca? Anulou a questão. Se isso é tese institucional, é claro que o examinador não pode fugir da tese, tá ok? A última tese que eu quero analisar com vocês hoje é a tese 70, diz respeito ao júri. Decisão do juiz divergente do veredicto, possibilidade de correção. Se a decisão do juiz for diferente do veredicto dos jurados, o tribunal deve reparar o erro e não anular o julgamento. Vamos imaginar que os jurados reconheceram o privilégio e uma qualificadora objetiva. E o juiz, na sentença, ignora a qualificadora e só reconhece o privilégio. O MP, quando recorre, não pede anulação do julgamento. Não pede para o tribunal corrigir a sentença do juiz que está divergente da decisão dos jurados. Se os jurados reconheceram o privilégio e reconheceram qualificadora objetiva, o juiz tinha que ter reconhecido o homicídio qualificado privilegiado, porque é possível privilégio com qualificadora objetiva. Se o juiz só reconheceu o privilégio, o tribunal, no recurso do MP, está autorizado a corrigir esse erro da decisão e convergir a decisão com o veredicto dos jurados e aplicar a qualificadora. Não precisa anular o julgamento. Tá ok? Todos entenderam? Fácil, tranquilo? Pessoal, eu então insisto nos recados iniciais. Você que vai prestar o concurso do MP de São Paulo, tem tempo. Ao que tudo indica, a prova será em agosto. O MP de São Paulo, ao que tudo indica, a prova será em agosto. Tem curso do SERS específico para o MP de São Paulo, agora com 3 aulas do ECA, por conta dessas várias alterações à Lei 8.069 de 90. O meu site jurídico.com, é isso mesmo, o meu site jurídico.com já tem todas essas leis comentadas e outras tantas, e artigos, etc. Usem e abusem do meu site jurídico.com também, tá ok? Joia? Então, muitíssimo obrigado pela atenção de todos, ótimo estudo e até o próximo vídeo.